Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite que muito gostosamente aceitei, do professor Paulo Flores. Eu gosto também universitário, naturalmente. Não é? Fui para a universidade há 53 anos, como aluno na altura, e sou economista. Os economistas têm uma característica, é que erram quase sempre, não é? E por isso é que fazem muitas previsões, que é para ver se acertam em alguma delas. Não é? Sei que estou perante pessoas ligadas à engenharia, coisa que eu sou absolutamente ignorante. Não é? E achei interessante este currículo por várias razões. Em primeiro lugar, creio que, premonitoriamente, puseram-me ali presidente da Assembleia Geral do Iliabum Clube, mas não puseram ex-vice-presidente da Assembleia Geral do Sport Lisboa e Benfica. Por uma razão simples, é que o Iliabum ganhou a Taça de Portugal de basquetebol ao Benfica no passado domingo. Portanto, ainda por cima é a minha terra, e foi a única vez que eu fui contra o Benfica, salvo seja, não? Enfim, faz parte das minhas doenças hereditárias. Em segundo lugar, estão as minhas funções como secretário de Estado e muito bem foram ignoradas as minhas funções como ministro da Segurança Social e ministro das Finanças. É que ser secretário de Estado é currículo, mas ser ministro das Finanças é cadastro. E nesse sentido, ainda bem que não me retirou a referência cadastral. Sou amador sou botânico como amador, não é? Amador no duplo sentido da palavra, amador porque amo e amador porque não sou profissional. Mas, de facto, eu, à última da hora, decidi não ser engenheiro agrónomo e sou economista. Em todo caso, consigo ligar as duas coisas através da árvore das patacas, que é uma maneira de ligar a botânica com a agronomia. Vamos falar deste tema, liderança, ética e deontologia. Espero não ser muito maçador. Eu não vou dizer nada de especial. Vou-me limitar a uns truísmos, a umas trivialidades, a umas banalidades. Embora eu, enfim, que vou fazer 70 anos no próximo mês, como também se pode verificar aqui, cada vez acho que o mais importante na vida são as trivialidades. São aquilo que nós consideramos que são coisas banais, mas que normalmente aquelas que para as quais andamos mais distraídos ou menos concentrados. Também está aqui uma pequena nota, não fiquem preocupados, eu não dou erros normalmente de português, mas escrevo por uma questão de rebeldia cívica, segundo a ortografia anterior ao acordo ortográfico. Não vou explicar porquê, porque estaria aqui mais 2 horas, não é? Mas enfim, não é? Bem, então... eu vou começar por uma coisa um pouco estranha, não é? Vou começar por literatura, de algum modo. Com uma figura que é uma figura muito conhecida, ou algo conhecida como figura de estilo, figura retórica de estilo, que são os oxímoros. Bem, também se pode chamar paradoxos, oxímoros. Eu não sei se isto tem ligado, mas não é necessário, por não. É preciso... Está ligado, é? Sim. É melhor ligar, é? Está ligado. Está ligado, ok. Eu normalmente tenho uma voz relativamente razoável porque eu falava muito nas Assembleias Gerais do Benfica e, portanto, tinha que falar agora, sobretudo nos momentos épicos de Vale Azevedo e companhia, não é? Os oxímoros são paradoxos. Ou seja, é quando nós juntamos duas palavras que, em princípio, se opõem ou se contradizem. O primeiro inventor, entre aspas, na literatura portuguesa dos oxímoros foi Luís Vaz de Camões. Um contentamento descontente, que é a primeira, é uma expressão de toda a poética camoniana. Mas temos mais, uma lúcida loucura, e às vezes até é mesmo verdade, não é? Um silêncio ensurdecedor, que usamos muito, que não há silêncios que sejam ensurdecedores, porque não faz barulho, mas este é o paradoxo. Um ilustre desconhecido, um interno instante, são alguns exemplos, uma obscura claridade, o regresso ao futuro, um oxímoro que os economistas adoram, que é crescimento zero, que é um paradoxo, não é? Porque não há crescimento zero. Se é zero não é crescimento, se é crescimento não é zero. Ou crescimento negativo, nós também dizemos crescimento negativo, que é para disfarçar os maus resultados macroeconómicos. Não é? E, finalmente, a morte de Dona Perpétua, que em princípio não morre. Não é? E podíamos dizer a Guerra Santa, por exemplo,
Perdoem-me agora, porque estou a brincar, não é? Os sportinguistas que aqui estão, Sporting campeão, é certamente também um oxímoro. Eu estou à vontade, porque uma das minhas netas é de Sporting, um dos meus genros é de Sporting, e, portanto, não estou... é apenas uma brincadeira, não é? Bem, e esta figura, poder-me abordar, mas porquê isto, não é? Porque ética económica, ética dos negócios, business ethics, serão oxímoros? Até há quem pense que sim. E há algumas pessoas, alguns intervenientes, alguns atores até dão razão para que sejam considerados oxímoros, isto é, contraditórios, que não possam coexistir simultaneamente. Evidentemente que não é a minha opinião, longe disso, não são oxímoros, e portanto é com base nisso que eu vou agora tratar o tema. E já agora permitam-me também um oxímoro. Eu espero, em princípio, espero chegar ao fim. Em princípio, espero chegar ao fim. Bem, evidentemente não, mas, e agora vamos falar de vários mas. A primeira questão que eu gostava aqui, repito, no domínio dos truísmos, das banalidades, é distinguir a ideia da ética da ideia de moral. Nós normalmente utilizamos estas duas palavras como sinónimos, como semanticamente equivalentes, mas não são. A moral, aliás, vem de moros, do latim, e daí foi uma palavra inventada, digamos assim, criada na civilização romana clássica. A moral distingue entre bem e mal. Ou seja, refere-se aos valores, aos padrões, aos princípios em abstrato. Por exemplo, eu, em termos morais, considero-me, ou suporto e tenho para mim, pelo menos, a moral cristã. Mas podia ter a moral budista, a moral tribal, a moral muçulmana, etc. Mas eu, com a minha moral cristã, eu não posso impor ao meu interlocutor, seja ele qual for, impor essa moral cristã. Ou muçulmana, ou budista, ou judaica, seja o que for. Portanto, a moral é um assunto meu para comigo. A ética, que vem do ethos, aristotélico, portanto, da Grécia clássica, já é diferente, porque a ética não distingue o bem do mal, ou melhor, parte do bem do mal para distinguir um ato bom de um ato mau. Ou seja, a ética é a praxis da moral. Isto é a expressão prática e relacional dos nossos comportamentos, dos nossos princípios perante a sociedade, perante o outro. E por isso nós dizemos que um ato é moralmente aceite, mas não dizemos que um ato é moralmente correto. Que é uma coisa diferente. Já também não dizemos que mentir é um ato eticamente aceite ou aceitável. Dizemos que mentir é um ato eticamente incorreto. Portanto, porque um é a distinção entre bem e mal e o outro é entre bom e mal. Também a questão da deontologia. Enfim, a deontologia é a praxis da ética que é um compromisso com regras no exercício de uma determinada atividade, no exercício de uma determinada profissão. Portanto, a deontologia é uma parte do dever ético focada no exercício de uma atividade. Enfim, definidos estes conceitos, muito simples, não é? Permitam-me também que agora retome este assunto, que também é um assunto banal, mas a nossa condição de seres sencientes, seres humanos, mais que sencientes, somos humanos, começa pela noção mais básica, que é a noção de indivíduo. Curiosamente, sendo a mais básica, é que é mais vezes usada e dita, o que, por acaso, me aflige um pouco, devo dizer. O que é significa ser indivíduo? Ser indivíduo, como a própria palavra diz, quase aritmeticamente, indivíduo, significa que somos irrepetíveis. Mas, atenção, isso não nos distingue da árvore que está aqui fora, que também é um indivíduo. É um ser irrepetível. Ou de uma mosca que esteja nesta sala. Ou de um cão que esteja na rua. Portanto, a noção de indivíduo é uma noção biológica e não ultrapassa a noção biológica de animal. Por isso, quando diz o indivíduo para ali, o indivíduo para lá, eu acho que é muito redutor na apreciação de nós enquanto seres humanos. Então temos que passar para a escala seguinte. A escala seguinte é que somos cidadãos e cidadãs, ou seja, homens e mulheres da cidade, da polis. O que isso significa? Significa que somos portadores de direitos e de deveres plasmados no ordenamento jurídico, na lei.
no direito positivo. Isso, portanto, dá uma dimensão social e jurídica. Agora, poder-me-ão dizer, bem, isto não é nenhuma novidade. Não é novidade hoje, em 2018, mas se recuássemos 200 ou 300 anos, estas noções de cidadania não existiam. O que é que existia? Existiam escravos, servos, vassalos, súbditos. Portanto, na história da humanidade, a noção de cidadania, ou cidadão e cidadã, é uma noção de ontem. Tem uns milésimos de segundo em termos relativos na história da humanidade. Bem, mas cidadão, permito-me aqui, eu sei de cor, mas o meu cartão de cidadão está aqui. O meu cartão de cidadão tem algumas coisas interessantes sobre mim. Tem o meu nome, tem o meu apelido, tem a minha altura, a data de nascimento, o nome dos meus pais. Antes até tinha mais coisas sobre a identidade. Mas é isto que tem. Depois tem os números da Segurança Social, da saúde, etc. A maior parte de mim não cabe neste cartão de cidadão. Só cabe neste cartão de cidadão um ponto absolutamente fundamental, que é a minha origem e o nome dos meus pais, que me deram um presente de eu viver, mas praticamente não cabe mais nada. Este cartão de cidadão não diz o que é fundamental em mim. Porque o que é fundamental em mim não é apenas ser cidadão, é ser pessoa. Não é preciso dizer pessoa humana, porque é um pleonasmo. Sou pessoa. Somos pessoas. Isto é, temos espírito, temos consciência, temos alma, sensibilidade, vontade, percepção. E é isto que verdadeiramente nos distingue. Nenhum de nós pode ser melhor pessoa do que outro. Mas todos nós podemos ser hoje melhores pessoas do que fomos ontem. A noção de pessoa não é uma noção de quantidade. É uma noção de qualidade. E reparem bem, esta é uma questão absolutamente crucial. Porque quando nós... que dá a dimensão ética, não é? Quando nós... enfim, isto é figurativo, nunca é assim, não é? Mas o direito positivo, ou seja, o ordenamento jurídico, que está ali escrito como a lei, não verte, não pode necessariamente verter a maior parte das nossas condutas, do nosso comportamento, das nossas atitudes. Não é? Porque, verdadeiramente, por exemplo, eu agora vim de Lisboa, vim a conduzir pela direita. Está na lei. Certo? Mas não está na lei eu tentar preparar o melhor possível esta minha palestra. Sentido de responsabilidade. Não está na lei, não há nenhuma lei que me obrigue a ser solidário. Não há nenhuma lei que me obrigue a ser leal. Não há nenhuma lei que me obrigue a ser amigo do meu amigo. Não há nenhuma lei, ou poucas leis há, que me obriguem a dizer a verdade. Não há nenhuma lei que me obrigue a ser paciente, a ser disponível, a ser solícito. Isto é, a maior parte das coisas que eu faço não estão plasmadas na lei, no direito positivo. Estão no direito natural. Estão em princípios fundamentais éticos que, obviamente, não podem ser plasmados na lei. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, não há nenhuma lei que proíba o ódio. Quer dizer, artigo 1º, é proibido o ódio. Artigo 2º, esta lei entra em vigor em vacatio legis daqui a 5 dias e será fiscalizada por um tribunal qualquer e as coimas são tanto. Não há, estou a brincar, estou a caricaturar. Não há nenhuma lei que proíba a vilanagem. A maior parte das leis não proíbem a mentira. Não há nenhuma lei que proíba a deslealdade. Não há nenhuma lei que proíba a inveja. Já repararam que no meu cartão de cidadão cabe muito pouco de mim. No bom e no mau que eu tenho. Porque o bom e mau que eu tenho está todo fora, quase todo, do cartão de cidadão. E é aqui que se nos coloca a questão da ética. A questão da ética coloca-se no plano da pessoa e não necessariamente no plano do cidadão. Porque no plano do cidadão há o Estado, através do direito positivo, tem uma arma, que é a arma da coercibilidade. A ética não precisa da arma da coercibilidade. A ética precisa simplesmente
do instrumento da liberdade. Isto é, se aparecer agora aqui um bandido qualquer, com uma pistola na mão, ou apontar às costas e me mandar destruir este quadro, que é um ato eticamente censurável, eu não posso, nestas circunstâncias, ser censurado eticamente, porque eu não agi livremente. Eu agi sob coação. Certo? Portanto, a ética exige liberdade. O direito positivo exige coercibilidade. O direito positivo não está a contar com a aderência das pessoas aos princípios. Não é? Quer dizer, não está a contar que eu gosto de pagar impostos. Certo? Ou qualquer um de nós. Mas eu tenho que os pagar. Como é óbvio. E, portanto, evidentemente que a lei, o direito positivo, vai-se cada vez mais informando através de aspectos éticos. Indiscutível. Isso é um avanço da civilização. Eu vou-vos dar um exemplo muito concreto de Portugal. E aliás, acho que ainda tem que avançar mais, porque há pessoas... deixem-me dizer uma coisa aqui. Há pessoas que dizem assim, eu desconfio dessas pessoas, hein? Atenção. Quando alguém me diz, a ética, até dizem republicana, não é? A minha ética é irrepreensível, porque eu cumpro a lei totalmente. Os fariseus também diziam isso. Os fariseus eram vil-legalistas. Cumpriam a lei. Mas eu posso cumprir a lei toda e ser um bandido. Desculpe. Sim? Ok. Posso cumprir a lei toda, a lei do direito positivo, e, no entanto, ser uma má pessoa do ponto de vista ético. Porque, reparem, aqueles exemplos que eu dei há pouco, e podia estar aqui uma hora a dar, não estão na lei. Nesse sentido, é bom que a lei se vá adequando às questões éticas. Uma dessas questões, que era o exemplo que eu ia dar, refere-se, por exemplo, ao período de nojo quando uma pessoa exerce um lugar político, que não deve estar ir para administrador ou gestor de empresas por ele tuteladas enquanto ministro, passados X anos. Ou, por exemplo, um governador do Banco de Portugal não deve, ou vice-governador, não deve ir depois para um banco que supervisionava. Eu tive esses casos comigo. Mas eu não precisei de nenhuma lei. Bem, neste aspecto, pode ser, de outras coisas devo ter errado muito, mas destas não precisei. Mas agora a lei existe. Mas não era preciso lei para esta questão. Eu vou-vos, e peço desculpa, não quero insistir comigo, é só para dar exemplo, não é que seja melhor ou pior. Mas eu, por exemplo, quando fui para Ministro do Trabalho e da Segurança Social, eu era Diretor-Geral do Banco Comercial Português, embora na área de seguros. Mas tinha a qualificação de Diretor-Geral do BCP. Quando fui para Ministro do Trabalho, pronto, acabaria as minhas funções e voltaria ao meu lugar. Acontece que, desgraçadamente, depois fui para Ministro das Finanças. E quando fui para Ministro das Finanças, a primeira coisa que fez, antes de me sentar no meu gabinete do Ministério das Finanças, foi terminar o meu contrato com o BCP. Isto é, ficar numa situação de desemprego. Não está na lei. Mas eu achei que devia fazer isso. Vamos supor que eu no dia seguinte tinha que dirimir um conflito entre a autoridade tributária e o banco do qual era empregado. Eu não me considerava suficientemente independente. Portanto, é só para dizer que a lei vai se incorporando com aspectos éticos, e é muito bom, é enriquecedor, é civilizacionalmente progressista, mas há muitas dessas questões, nós verdadeiramente não precisamos da lei, precisamos de nós. Bem, de algum modo eu resumi isto aqui, é o que está aqui, isso foi até um texto que uma vez escrevi, mas diz que a ética consiste sobretudo em cumprir escrupulosamente a lei. Acontece que o conjunto das normas jurídicas e o conjunto das normas éticas não coincidem. Há matérias reguladas pela lei que não exprimem qualquer juízo ético. Por exemplo, conduzir pela direita é uma norma jurídica, não tem nada de ético. No Reino Unido é pela esquerda. Eles não são melhores eticamente por nós por conduzir pela esquerda, ou nós melhores que eles por conduzir pela direita. É uma convenção. Assim como há muitas regras de conduta ética que não estão juridicamente plasmadas, foi o que eu acabei de explicar. A ética não se estrutura na dicotomia legal e ilegal, mas sim radica na consciência, ou seja, na dicotomia legítimo e não legítimo. Nem tudo que a lei permite se nos deve impor. E há coisas que a lei não impõe, mas que se nos podem e devem impor. A pessoa tem mais deveres éticos que o cidadão. A consciência de uma pessoa honesta é mais exigente que o produto de um legislador. A lei é o limite inferior da ética. Bem,
Peço desculpa. Portanto, eu acho que estamos a tratar das questões da liderança. A liderança passa muito por isto. Nós podemos aprender muito nos manuais, mas aprendemos mais nos embates da vida. A ética, a deontologia, a lei, o modo como podemos conciliar ou não sabemos conciliar as várias variáveis, às vezes de difícil conciliação, que estão em jogo. Bem, então agora vou tentar definir, à minha maneira, o que é a ética, para além daquilo que já disse. E até chamei a aritmética da ética. A ética, para mim, é um conjunto de saberes e um conjunto de valores num determinado contexto sociocultural. Há aspectos éticos que aqui, por exemplo, são diferentes do Japão. Não é? Por exemplo, no Japão, quando se tem uma reunião entre duas partes, a primeira coisa que se faz é oferecer uma prenda à outra parte. Bem, sim, na Europa é considerada, à partida, logo um tráfico de influências, se não mesmo corrupção. Ativa ou passiva, ou as duas ao mesmo tempo. É só para dizer que o contexto sociocultural influencia-nos muito, quer no espaço, quer no tempo. Se estivéssemos aqui a falar há 100 anos, ou daqui a 100 anos, é certamente diferente do que hoje. Bem, então vamos começar pelos valores. E nos valores, apenas como exemplos, lá está, são banalidades, não é? Tais como direito de dever, decência, caráter, respeito, honradez, honestidade, integridade, coerência, sensatez, idoneidade, prudência, perseverança, lealdade, exemplaridade, equidade, solidariedade, autenticidade, orgulho de pertença e exatidão. Não preciso dizer isto. Nós sabemos que isto é, e portanto, para não nos demorar muito tempo, permita-me só naqueles que têm umas aspasinhas, pequenas notas. Porquê é que eu pus ali direito de dever, com o hífen? Ou seja, porque direito e dever são irmãos siameses. São inseparáveis. Do ponto de vista ontológico. Quando há uma fragmentação entre direitos e deveres, alguma coisa vai acontecer mal depois. Não há direitos sem deveres e não há deveres sem direitos. Eu só tenho direito eu tenho direito de que a minha vida seja defendida se não prejudicar a vida dos outros. Eu tenho o direito de trabalhar, tenho o direito ao trabalho se tiver o dever de trabalhar, etc, etc. Portanto, há aqui uma simetria entre o direito e dever, como aliás há entre poder e dever. Poder, hífen, dever. Qualquer tipo de poder. O poder de pai, o poder empresarial, de liderança, o poder político, o poder religioso, seja o que for. O poder é uma forma de assumir um dever. Uma responsabilidade. Decência. É uma palavra que está em desuso. Nós normalmente não dizemos que ninguém é decente. Dizemos o contrário. Aquele tipo é indecente. Não? Isso dizemos. Agora, pela positiva, ninguém diz. O que é decência? A decência é a estética da ética. Ou seja, uma pessoa decente é aquela que tem valores, mas que os sabe transmitir, que os sabe comunicar, que os sabe embrulhar no sentido relacional. É tal parte estética da parte ética que são os valores. Depois, integridade. Integridade é a soma de duas palavras. Integral, responsabilidade. É talvez a palavra mais profunda, além de dignidade, na minha opinião, que existe no plano ético. Finalmente, orgulho de pertença. É um valor. O nosso orgulho de pertença é muito diferente do orgulho de pertença, por exemplo, de um japonês. Se forem, alguns de vós já foi ao Japão. Já. Recebeu um cartão de visita de um japonês. O que vem em primeiro lugar num cartão de visita de um japonês, pelo menos a vez que eu fui lá, é o nome da empresa, não é o nome da pessoa, não é? Porque há uma pertença àquela empresa. E depois aparece a pessoa, não é? Nós aqui não, dei um nome, depois tem, se possível, em inglês, que é para dar um ar mais tonitruante e tal, essas coisas todas, e finalmente lá no cantinho vem o nome da empresa e tal, não é? Ora, nós não temos muito orgulho de pertença. É um ponto que às vezes me preocupa, não é? Verdadeiramente nós só temos orgulho de pertença com a Seleção Nacional de Futebol. Aí há umas bandeirinhas, embora depois as pessoas, algumas já não conseguem tirar da marquise ou do táxi, todas já estão bandeirinhas com, em vez de, já têm com pagodes chineses, todas rotas, todas porcas e tal. Mas pronto, mas naquele momento impulsivo lá puseram a bandeirinha e fica tudo contente e tal. Mas é muito habitual, agora que estou a caricaturar naturalmente, não é? É muito natural, as pessoas dizem mal da empresa onde trabalham, dizem mal da escola onde estudam, dizem mal do bairro onde vivem. Não temos orgulho de pertença. O orgulho de pertença é fundamental. Como cimento aglutinador. E a liderança tem a ver com isso, não
Este é um ponto que... Porque, de facto, já repararam que é raro? É raro, quer dizer, um exagero. É relativamente raro nós dizermos o nome do nosso país, Portugal. O que nós mais dizemos é este país, um pronome demonstrativo. Este país. Nem sequer dizemos o nosso país. Dizemos neste país. É raro dizermos em Portugal, no meu país, no nosso país. E quem diz país diz o bairro, a escola, a empresa, etc. Às vezes a própria família diz mal. Enfim, também estou a caricaturar e a exagerar. Finalmente, exatidão, não é? Exatidão nas palavras, exatidão na pontualidade. Esta parafernália tecnológica que temos destruiu a pontualidade, que é um valor ético. Porque quando alguém está à minha espera, a primeira questão que eu tenho não é um direito, é um dever, de não ser esperado. Certo? E hoje toda a gente chega atrasada. Eu recordo-me, sou casado há 48 anos, 47, e namorei 6 anos com a minha mulher, antes da tropa, não é? Porque, claro, não havia condições da guerra. E às vezes perguntamos um ao outro, e até nos rimos depois. Porque a minha mulher estava na Faculdade de Letras e vivia junto à Avenida de Roma, em Lisboa. E eu vivia Económicas e estava em Campo de Ourique. E, portanto, nós tínhamos que ser pontuais quando nos íamos encontrar para namorar, não é? Como é óbvio. Mas nós não tínhamos poder de comunicação, não havia telemóveis, não havia telefones fixos, porque já estávamos em quartos particulares, não é? Eu, quando queria falar para os meus pais, ia a uma estação de correio. Como é que nós avisávamos um ao outro quando estávamos doentes e não podíamos ir à cantina universitária? Muito honestamente, eu já não sei dar a resposta. Mas o que é certo é que as coisas funcionavam. E a pontualidade era uma regra. Agora não. Encontro às 3 da tarde no sítio tal. Passado um bocadinho, pim! Desculpa, estou atrasado com o trânsito. Chego daqui a 20 minutos. Passado um bocadinho, pim! São só mais 10 minutos. Andamos só para nisto. Porque os meios tornaram a pontualidade uma espécie de pedra-pomes, com muitos buraquinhos e sem densidade. Quanto aos valores, quanto aos saberes, aliás, eu volto a esta questão que referi no princípio, quais destes valores estão vertidos na lei? Nenhum. Há alguma lei que me obriga a ser respeitoso, honesto, coerente? Há uma lei que me diga, todas as pessoas são obrigadas a ser sensatas, exceto os adeptos do Benfica, que podem perder a sensatez quando é marcado um penalti contra eles. Quer dizer, é impensável, não é? Certo? Bem, agora vamos para os saberes. Saberes tais como? Tais como, são exemplos, não é? A sabedoria é um compósito. O saber cognitivo, que é o conhecimento, o saber entender, que é a compreensão, o saber fazer, que é a capacidade. Há pessoas que são analfabetas e têm grande capacidade, sabem fazer. Não é? O saber ser, que é a experiência, ou seja, é beneficiar do nosso erro para conseguir ultrapassar o erro e não errar. O saber estar, que é o relacionamento. Há pessoas que são ótimas, mas são insuportáveis. Fazem-nos o favor de nadar sempre mal dispostas. O saber decidir, que é a autonomia. O saber mudar, que é a adaptação ou a atualização. É um dos saberes mais difíceis de adquirir em Portugal. As pessoas, às vezes, para mudar até fisicamente daqui para acolá é o fim do mundo. Portanto, hoje em dia, a realidade é diferente daquela quando eu era jovem. Hoje a mudança é uma banalidade. Não é? O saber dar e receber, que é a partilha. O saber comandar, que é a liderança. O saber envolver-se, que é a participação. O saber acreditar, é importante, é uma sabedoria, a motivação. O saber sonhar, que é a utopia. O saber rir e a prazer, que é o sentido do humor, etc, etc, etc. Só 2 ou 3 notas sobre isto, também não tem nada de especial, não é? Às vezes perguntam-me, ou perguntavam-me, o que é a diferença entre saber cognitivo, ou conhecimento e compreensão. Saber cognitivo e saber entender. Eu dava este exemplo. Suponham que eu não sabia como é que era, nem eu sabia descrever, o sabor da canela. Todos aqui na sala me poderiam fazer um notável estudo, um ensaio, um tratado sobre o sabor da canela. Páginas, páginas, tudo espetacular. Mas eu não chegava ao sabor da canela se não a provar. Ou seja, há coisas que não se aprendem nos manuais. Aprendem-se na vida, no conhecimento, nos embates do mundo. Por mais que os manuais podem nos ajudar, e são importantíssimos. Mas aqui neste plano é mais do que isso.
tudo que tem a ver com o relacionamento, com o afeto, com o amor, com a canela, neste caso, com a maçã, com tudo, são coisas que não vêm nos manuais. A canela, ninguém consegue descrever isso, não tem que provar, não? Certo? Finalmente, só uma nota aqui entre o saber envolver-se e o... peço desculpa, saber envolver-se... Olha, aqui está, por acaso está a mão. Saber envolver-se... sim, está certo, é participação. Mas eu pus saber envolver-se e não saber comprometer-se. Porque o comprometimento é uma forma de reduzirmos o nosso espaço de liberdade. Por isso eu prefiro a expressão envolvimento. Eu até vos posso... uma figura que uma vez li, já há muitos anos, num manual de gestão norte-americano, de um guru norte-americano, em que ele dizia, você sabe, dizia para o leitor, sabe qual é a diferença entre envolvimento e comprometimento? E então o autor dava a resposta. É muito simples. Suponha que está num restaurante ou em casa a comer um ovo estrelado com presunto, ou com fiambre. Lá está. A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido. Não é? A galinha põe o ovinho e continua a pôr, não é? Aliás, já agora, permita-me só para isto ficar mais leve, sabe o que é que um pintainho diz quando nasce? A postura da minha mãe chocou-me. E pronto, era isto, não é? Depois, também pergunto quais destes saberes podemos dispensar na nossa ação. Nenhum. E a sabedoria, a sageza, que é uma expressão muito bonita, aliás, afrancesada, mas a sageza é um composto de todas as sabedorias, algumas das quais estão aqui exemplificadas. Ou seja, no fundo, nós estamos perante o conhecimento fundamental, o skill, a experiência e a sabedoria. Tudo isto tem muito a ver com as questões éticas e não apenas com as questões científicas, técnicas, etc. Apenas algumas citações que eu acho, para mostrar, sobretudo, não é que sejam todas, mas sobretudo que a maior parte das citações que eu tenho aqui são citações de há 2000 anos. Da civilização romana, da civilização helénica, o que significa que as grandes questões éticas são intemporais. Eu, aliás, muitas vezes levava um livro, a Ética a Nicômaco, do Aristóteles, que é uma obra absolutamente notável, e lia uma página. E perguntava aos meus alunos, vocês já há quanto tempo acham que esta página foi escrita? E eles diziam-me, recentemente. Foi escrita há 2500 anos. Portanto, a Ética a Nicômaco, que é o nome do livro fundamental da ética aristotélica, está atualíssimo. Porque as questões éticas podem ser influenciadas ou influenciar as questões técnicas, as questões científicas, mas as grandes questões permanecem imutáveis. Por isso, Séneca dizia, longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz é o caminho através do exemplo. Ou seja, a verdadeira autoridade é que resulta do exemplo. Não há outra autoridade que tenha qualquer interesse. Nem é política, nem ser ministro, nem ser professor, nem ser pai, nem ser mãe, nem ser líder empresarial, se não for através do exemplo. Tudo o resto é efêmero. Tudo o resto é efêmero. Por isso, o aluno que respeita o professor, que dá o exemplo de ser professor, de ser responsável. Aliás, eu acho que os alunos às vezes não percebem o que o professor está a dizer, mas percebem se o professor percebe o que está a dizer. É a segunda derivada, não é? Pode dizer, como estou no meio de engenheiros, pode ser a segunda derivada, não é? Lá está, Tácito também já dizia na altura, os chefes são líderes mais através do exemplo que através do poder. A ética do erro. São 3 E's. Exigência, exemplo, erro e exigência. A ética do erro. Por acaso, este já morreu há pouco tempo, que era o líder do IKEA, não é? O Ingvar Kamprad, que ele dizia que cometer erros é um privilégio dos ativos. Não é? Eu conheço muita gente que nunca comete erros. E sabe tudo, porque nunca fez nada. Não é? Como dizia André Gide, é preferível ser odiado por aquilo que dizes do que amado por aquilo que calas.
Mas há muita gente que funciona assim. Lá vai, nos corredores, pingos da chuva e tal, e nunca se... Tudo perfeito. E às vezes até são os preferidos, porque não incomodam ninguém, não chateiam ninguém, não criam nenhum problema, é tudo certinho, é o ômega, não atrasa nem adianta, e tudo funciona, não é? Dizia Bertrand Russell, para que repetir os erros antigos quando há tantos erros novos para cometer? Devemos inovar nos erros. É ótimo inovar nos erros. Eu continuo a errar, mas agora, apesar de tudo, diferentemente do que errava há 20 anos ou há 30. Ser competente, esta definição de Paul Valéry é interessantíssima, ser competente é cometer erros de acordo com as regras. Simplesmente. Nós temos uma ligação muito hostil com a ideia do erro. O erro faz parte da aprendizagem. O erro do erro é que é mais grave. O erro em si é da nossa natureza. Ainda bem que erramos. É sinal que estamos ativos. A ética da exigência, Marco Aurélio, não um jogador de futebol, mas um imperador romano, uma pessoa comum é exigente só com os outros, uma pessoa superior é exigente consigo próprio. Aliás, isto faz lembrar, eu também às vezes distingo em ética, a ética da primeira pessoa da ética da terceira pessoa. Nós somos notáveis na ética da terceira pessoa, que é dar conselhos aos outros. Pá, deves fazer assim, assim, é assim que fazes, é assim que fazes. Chamada moralidade. O problema é a ética da primeira pessoa, não é o que os outros devem fazer, é o que eu devo fazer. Olhar-me ao espelho ético, esse é que é o grande desafio que se nos coloca. Um chefe é uma pessoa que precisa dos outros, uma definição belíssima, curta, sintética de Paul Valéry. Um chefe é uma pessoa que precisa dos outros. Há muitos chefes, há muitos líderes que julgam que não precisam dos outros. E falham. Falham. Um profissional nota 10, dizia o Roland Barthes, 2 pontos de esforço, 3 pontos de talento e 5 pontos de caráter. Não procures um culpado, encontra um remédio. Qualquer pessoa se sabe queixar, dizia Henry Ford, o industrialista. Corrigir ajuda, encorajar ajuda ainda muito mais, dizia Goethe. Ou os fracos têm problemas, os fortes têm soluções, dizia Samuel Johnson. Bem, perante isto, nós estamos muitas vezes perante dilemas éticos, não é? Situações em que implicam uma escolha difícil e, normalmente, quando escolhemos uma, renunciamos a outra. Isso tem um custo. Eu, para estar aqui, renunciei agora a estar a estudar botânica, por exemplo. Tem um custo. Este custo não me custou nada, quer dizer, no sentido, estou aqui muito bem, mas é só para dizer que constantemente na nossa vida nós estamos a optar. Todos os dias temos milhares de dilemas éticos. Acontece que 99,9% desses dilemas resolvemos já mecanicamente. Certo? Porque são do cotidiano. Agora acontece o seguinte, nós na gestão do tempo, do Cronos, que não do Kairos, porque o Kairos levava-nos a outra questão, nós temos, evidentemente, que aquilo que é mais importante é aquilo que é importante e urgente ao mesmo tempo. Aquilo que não tem importância nenhuma é aquilo que nem é urgente nem é importante. O problema é entre as coisas que são urgentes e não importantes e as que são importantes e não urgentes. Ou seja, é aqui que há dilemas éticos. Porque nas outras nós sabemos arbitrar com facilidade. E é aqui que há também um verdadeiro desafio à liderança nas suas diferentes assunções, posições e contextos. Já agora uma nota que, enfim, com a minha idade já relativamente avançada, não é? Aliás, há quem diga que, segundo alguns estudos científicos, a idade tende a aumentar com os anos, não é? Eu já estou naquela idade em que percebi na vida, é pena ter percebido tarde, mas isto é assim. Percebi que as coisas urgentes, 99% das coisas urgentes não têm importância nenhuma. E por isso chegamos ao fim do dia completamente num stress brutal e depois perguntamos, o que é que eu fiz hoje? Para que é que eu me deixei pressionar por isto? Não tem importância nenhuma. E o contrário é também verdadeiro. As questões importantes da nossa vida não têm urgência. Pensem nisso. Bem, os graus éticos, em termos éticos, normalmente, nós podemos classificar as situações perante eticamente requerido ou exigido, eticamente permitido e eticamente interdito ou proibido. Só aqui um exemplo, isto é uma coisa banal, não é o que está aqui, mas, por exemplo, matar uma pessoa é eticamente proibido. Repare, eu não estou a falar da lei, do direito positivo. Evidentemente, também matar uma pessoa é um crime. Mas não é nesse plano, é um plano estritamente ético que eu estou a referir isto. Não é? O arguido ficar em silêncio num julgamento é eticamente permitido. E também é legalmente permitido. Mas é eticamente permitido.
não é obrigado a defender-se. Manter o segredo profissional, seja em que atividade for, é eticamente exigido, requerido. Não tem nada de especial, não é? Acontece que isto é muito mais complexo do que este quadro diz. Porque, por exemplo, matar uma pessoa pode ser eticamente permitido. Se eu matar uma pessoa em legítima defesa. Lá está. Independentemente do que diz a lei depois, não é? Na guerra, pode ser eticamente permitido eu matar outra pessoa para não morrer eu, por exemplo. Um arguido ficar em silêncio num julgamento. Eticamente, já repito, não é legalmente, eticamente pode ser absolutamente proibido ou interdito. Porque pode acontecer que eu, como arguido, ao ficar em silêncio, veja ser condenado um inocente. E eu sei que ele é inocente. Nessa altura já não é um eticamente permitido, é mesmo proibido, é mesmo interdito. E, finalmente, manter o segredo profissional, em princípio, é eticamente requerido, mas pode ser proibido. Lá está, um advogado perante um seu constituinte, um médico perante um doente, numa doença altamente contagiosa que pode contagiar a pessoa do lado, até um padre, no exercício do seu munus apostólico perante uma confissão. No plano ético, depois tem as questões canónicas, as questões jurídicas, etc. Isto é só para mostrar que o filme não é preto e branco, não é? É mesmo a cores, e é cores muito difíceis de conjugar. Estão cansados? Querem que eu acabe? Não. Ok. Muito bem. A deontologia de liderança. Não é? Exemplos. Eticamente requerido. Requerido mesmo. Eticamente, eu repito. Sigilo profissional em relação a terceiros, deveres de lealdade para com a sua equipa, dever de urbanidade, dever de atualização técnica e profissional. São apenas exemplos. É eticamente permitido ter objeção de consciência, em alguns casos. Ser objetor de consciência. Por exemplo, uma equipa médica não faz eutanásia, não faz aborto, não faz não sei o quê. É uma objeção que, aliás, é até respeitada na lei, mesmo que não seja na lei, é eticamente passível de objeção. A procura de soluções adequadas perante zonas cinzentas de conflitos de deveres. Eticamente proibido certas acumulações e conflitos de interesses, certas incompatibilidades e usar meios desproporcionados para atingir certos fins. Isto é apenas uma exemplificação muito rápida. Bem, volto a Aristóteles, à retórica. Ele dizia que a ética argumentativa passa por 3 níveis. Não é? O logos, que é a razão lógica, o conhecimento, portanto, o meu conhecimento. Eu aqui estou, enfim, dentro das minhas possibilidades e capacidades com o meu logos, estou a transmitir o meu logos. Devo fazê-lo com ethos, isto é, com caráter, com credibilidade, com confiança. Isto tem muito a ver com a liderança, não é? E, finalmente, há pessoas que têm essa capacidade e há outras que não têm, e algumas era bom que não tivessem, que é o patos. Ou seja, gerar empatia, emoção, carisma perante o ouvinte. Hitler, por exemplo, tinha um patos elevadíssimo, não é? Para não citar casos portugueses, mas era o patos no pior sentido da palavra. Por exemplo, no bom sentido da palavra, mesmo para quem não é católico, Papa Francisco tem um patos notável, e um ethos, e um logos, faz uma boa conjugação. Podíamos agora estar a falar de personalidades históricas. Gandhi também era assim, não é? Tanta gente, enfim, depois mais tarde referirei ainda isso. Bem, agora vamos passar um bocadinho para a empresa. A empresa é cada vez mais escrutinada como, obviamente, uma comunidade profissional, uma entidade ética, de boa ou má referência, e uma referência social, porque é um centro de cidadania coletiva e de responsabilidade social. Eu creio que... peço desculpa. É cada vez mais desajustado, na minha opinião, afirmar-se que o mercado é a produção, a troca ou o consumo de bens e serviços pelas pessoas. Parece-me cada vez mais adequado dizer o seguinte: o mercado não são as trocas, mas são as relações entre as pessoas que produzem, trocam, consomem bens e serviços. E isso é que dá dimensão ética ao mercado. Somos nós. As responsabilidades de qualquer empresa, eu tirei isto de um modelo de um senhor, está aqui, exatamente, Carroll, 1991, responsabilidades económicas, evidentemente, que são exigidas pela sociedade, a empresa gerar emprego, ter bons resultados, pagar impostos para a coletividade, responsabilidades legais, também, obviamente, exigidas pela sociedade, responsabilidades éticas e ambientais, que são esperadas pela sociedade, ainda não são exigidas, mas já estamos num estádio avançado de quase exigência,
E, finalmente, responsabilidades sociais e humanitárias que não são exigidas, que não são às vezes esperadas, mas que são desejadas pela sociedade. É curioso que a crise por que tem passado o mundo aumentou estas duas partes do triângulo. As responsabilidades sociais, filantrópicas, humanitárias, éticas e ambientais. Bem, a globalização é a progressiva erosão da relevância da noção de distância e de tempo para todas as atividades e processos. Mas a globalização não é a liberalização das trocas, isso sempre houve. Mais ou menos, aí é apenas um aumento da intensidade. A globalização é que a noção de tempo e de espaço reduziram-se a pó. Ou seja, eu neste momento posso fazer uma operação de bolsa em Singapura dedilhando ou teclando um computador. Ou posso falar com um amigo que está no Canadá através daquelas coisas que... Agora não me lembro o nome, não? Com que se pode falar, não é? Os jovens agora podem tirar fotografias, até aquela coisa, o Instagram logo existe, não é? Que é uma coisa... Bem, de facto, a globalização é isto. Bem, uma coisa é certa. Na era de globalização, é uma questão de tempo até tudo se aproximar. Há os telemóveis, não sei o quê, que aparecem novos nos Estados Unidos, mas passaram umas semanas, estão cá, ou estão em Angola, ou estão na China. Há umas máquinas, tudo isso tende, é uma questão apenas de tempo, mas tudo se igualiza, não é? Ainda sou do tempo, há 40 e tal anos, quando as minhas filhas eram pequeninas, não é? Que, sei lá, ia à Espanha, ao Luxemburgo, à Bélgica, em trabalho, e trazia-nos umas coisas que, absolutamente, que não existiam cá, não é? Não era artesanato, era a mesma coisa que não existiam, não é? Já no princípio dos anos 70. Era uma maravilha, para mim, como pai, e para as miúdas, como filhas. Hoje, estar num centro comercial em Pequim, em Singapura, em Estocolmo ou em Buenos Aires, não tem grande diferença, as marcas são todas as mesmas, os produtos são os mesmos. Ou seja, o que verdadeiramente distingue, o que é distinguível ou pode ser distinguível na globalização, somos nós. Aliás, Russell dizia que as pessoas têm uma coisa em comum, é que são todas diferentes. E se somos nós, reparem bem que nós, numa organização, a maior parte, há as questões tecnológicas, há outras todas, mas a maior parte das questões para o sucesso ou para o fracasso de uma organização dependem de nós. Educação, formação, inovação, motivação, organização, sensibilidade, antecipação, etc, etc, etc. Isto tem a ver connosco. Não tem a ver com as máquinas. E, portanto, o futuro das organizações tem a ver connosco e com a liderança e com a capacidade de liderar e de ser liderado. É exatamente o que eu pus aqui. Bem, para mim também esta brincadeira, que é uma brincadeira que eu de vez em quando tenho a mania de fazer, não é? Se a diferença de facto reside nas pessoas, como é que podemos classificar as pessoas em função da sua relação com os outros? Isto é uma brincadeira, não é? Eu classifico-as em 4 grupos. Inteligentes, malfeitores, generosos e estúpidos. Eu não sei qual é a maioria, mas em todo caso cada um dará a sua resposta. Então vamos ver como é que isto funciona. Eu fiz aqui um eixo cartesiano, não é? O eixo das abscissas é o que uma pessoa ganha em relação às suas ações, ou decisões, ou omissões. E no eixo das ordenadas é o que os outros, em relação a essa pessoa, ganham ou perdem. O ganhar a perder pode não ser monetário, material, é o ganhar a perder no sentido quase ideal, felicidade, utilidade, empatia, disponibilidade, dinheiro, seja o que for. Aqui esta questão é abstrata, é filosófica. Bem, evidentemente que a pessoa inteligente é que está aqui, não é? Porque ganha ela e ganha os outros. Não é? Um líder que consiga fazer isto numa organização está na fase ótima. Mas o líder tem que fazer outra coisa, que é também, às vezes, ele perder para ganharem os outros. Ou seja, ser generoso. Madre Teresa de Calcutá está aqui. Indira Gandhi está aqui. Nelson Mandela está aqui. Os santos das igrejas, para não falar apenas de uma, em princípio estão aqui. Embora, dizia Oscar Wilde, que a diferença entre um santo e o pecador é que o santo só tem passado e o pecador só tem futuro. Mas isso é outra questão. Depois temos aqui aqueles que eles ganham e todos os outros perdem. Os Madoffs todos, não é? E outros aqui das nossas famílias portuguesas. São os bandidos, os malfeitores.
Certo? Ok? E finalmente temos os desgraçados. Perdem eles e perdem os outros. São os estúpidos. Completamente estúpidos. Eu aqui ainda podia fazer uma subdivisão. É que nos estúpidos há o estúpido A e há o estúpido B. Reparem bem que o estúpido A, ele perde, mas os outros perdem mais do que ele. O estúpido B é que é espantoso. Ele perde mais do que os outros. E, portanto, o estúpido B é o estúpido mais que perfeito. Certo? Bem, isto é só para mostrar que o líder tem que estar ali. Não pode estar aqui em baixo. Isto é uma maneira engraçada, esquemática, caricatural, não é? Traduzir isto. Ok? Continuando, há bocado eu disse que a ética era um conjunto de valores e de saberes num determinado contexto sociocultural, histórico, sociológico, comportamental. Vejamos algumas caricaturas num contexto organizacional para dizer que estamos em Portugal, mas podíamos estar noutro país. Por exemplo, se estivéssemos na Inglaterra, o organograma é assim, não é? Como sabem, na Inglaterra, ao mesmo nível hierárquico, por exemplo, os administradores dão-se todos bem, mas depois ninguém fala para de baixo. É muito típico do inglês, não é? Quer dizer, o inglês... Depois ao lado. Certo? Já o italiano, que é muito parecido, aliás, connosco, não é? É ao contrário. Cada administrador tem a sua empresa, a sua capelinha, fala com os seus subordinados, mas não fala, estão todos zangados uns com os outros. Na administração. Que é muito típico. Em Portugal também é assim. Acabam todos zangados na administração. Depois cada um tem a sua empresazinha. É como num governo. Estão os ministros, cada um quer gastar mais dinheiro que os outros. E depois há o ministro das Finanças, que é o mal da vida, e pronto. Normalmente acaba morto ou fuzilado. Salve seja. Depois temos os alemães. Os alemães, como sabem, é um bunker, não é? É tudo uma organização militar. Fomos à Alemanha, que alguém dizia que os portugueses têm muitas qualidades, mas falta-lhes qualidade. E os alemães não têm nenhumas qualidades, mas têm qualidade. Ou seja, é uma organização. Sai fora da norma, é o fim do mundo para um alemão. Certo? Mas dentro da norma não pode haver mais eficácia. Uma vez esteve com um alemão e ele quis-me perguntar, não percebia, ele sabia um bocadinho de português, mas não percebia nós dizermos coisas, dizemos uma coisa, mas queremos dizer o contrário. Porque na língua alemã isso não funciona. Sei lá, por exemplo, amanhã vais, se portasse em mim, amanhã, eu sou benfiquista, amanhã vais ver o jogo do Porto ao Dragão? E eu respondia, vou. O que é que eu queria dizer? Não vou, não é? Isto para um alemão, vou. Aliás, é engraçado porque eu hoje, com os meus alunos, às vezes noto muito isso, nos jovens, não sei, que há muita moda dos jovens. Para afirmar uma coisa, começam por dizer não. Então, gostaste daquele filme? Não, gostei muito. Então, correu bem a viagem? Não, correu maravilhosamente. Eu acho piada, não é? Enfim. Isto é o alemão. Depois o americano. O americano tem uma característica, é uma cidade muito mais recente, não é? Tem 200 e tal anos. E, portanto, muito mais casual, muito mais informal. E, portanto, qualquer pessoa pode chegar ao boss com alguma rapidez. Quer dizer, não é fechada, é uma estrutura menos pesada, mais leve, mais plástica. Depois temos na América Latina, é muito semelhante à americana, mas acontece que eu fiz isto ontem e já soube a notícia que o presidente da administração foi preso por narcotráfico e o vice-presidente foi assassinado. Ok? Depois temos o russo. Já perceberam porque é que ninguém consegue decidir nada no russo e por isso é que tem o Putin. Porque na Rússia é palavras, discussões de horas. Não é agora, sempre foi o tempo dos czares, o tempo dos bolcheviques, o tempo de agora, que a Rússia é mas também tem o aspecto positivo, produz grandes escritores, não é? Coisas absolutamente fabulosas, o Tolstói, o Gorky, o Solzhenitsyn, etc. Nas Nações Unidas também se percebe porque é que normalmente não há decisões. Bem, o chinês é muita gente, não é? Portanto, não sei. Não sei se sabem aquela anedota que uma vez um ministro chinês esteve aqui em Portugal e perguntou ao seu homólogo português, então quantas pessoas vivem em Portugal? E o português disse, 10 milhões. Em que hotel é que estão? Portanto, é um pouco, para eles 10 milhões é uma minudência, não é? Também já agora que tivemos o garante, é o Liechtenstein, só tem 2 pessoas, não é? Evidentemente.
E finalmente, não, e agora ainda temos o árabe, é como os poços de petróleo, cada um para o seu lado. Não? Portanto, isto é assim um bocadinho... A unificação árabe, até politicamente, foi sempre terrível. O último personagem que procurou unificar os árabes, enfim, coitado, morreu com um acidente de moto, foi o Lawrence da Arábia, mas a Arábia, os árabes têm esta característica. Idiosincrática, atenção, isto é uma caricatura, não é? Os suíços, isto é o organograma suíço, não é? É como a ómega, muito certinho, não atrasa, não adianta, mas é tão certinho que as pessoas não se veem. É muito... Nós somos peças, somos máquinas, dentro de uma organização absolutamente impecável, mas falta-lhe alma, nesse sentido. E, finalmente, o português não me atrevo a dizer qual é atualmente, mas sei, quando eu comecei a trabalhar, ainda há muitos resquícios disto, o português é este, não é? Portanto, o líder, com a auréola de santo, obviamente, pela frente, pelas costas, é o contrário, não é? E depois toda a gente em posição, algumas até bastante inadequadas, talvez, mas a procurar bajular a liderança e, enfim, isto é uma brincadeira. Bem, eu não esquema muito, já estou realmente, assim, pensei que fosse mais rápido. Nós temos que regressar ao imperativo categórico de Kant. Eu devo dizer que sou muito kantiano por natureza, sou muito kantiano. E o imperativo categórico de Kant é uma coisa absolutamente notável, não é? Com 3 vetores, o da consistência, age unicamente segundo a máxima que te leva a querer ao mesmo tempo que ela se torne uma lei, de tal modo que se os papéis forem invertidos, as partes em questão estariam sempre de acordo. Este é um princípio absolutamente notável e que, se fosse aplicado, nós éramos os seres mais felizes de sempre. Ou seja, o que Kant está a dizer é: eu acho que mentir é eticamente correto. Então, se eu acho isso, se os papéis forem invertidos, eu também tenho que achar que é eticamente correto a outra pessoa mentir para mim. E a essa altura eu digo: não. Certo? E por isso a mentira não pode caber. Eu acho que posso ser desleal para com os outros. Então, nessa altura, tenho que aceitar. Isto é, se os papéis forem invertidos, eu tenho que aceitar, como norma universal, que os outros sejam desleais para comigo. E nessa altura não quero. Kant formulou o dever moral, ético, no seu sentido mais profundo e também mais belo. Permitam esta paixão kantiana que tenho, não é? Da crítica da razão prática e da crítica da razão pura. E depois Kant ainda tinha a dignidade, que é age de modo que trata os seres humanos, tu e os outros, sempre como um fim e não como um meio. O só está ali a mais. O só está ali a mais, isto é, não unicamente como um meio. É o modo que quer dizer isso. Permitam-me esta pequena nota quase literária. Há uma expressão que detesto: recursos humanos. Peço desculpa para quem gosta, mas eu dou a minha opinião. Porque nós não somos recursos. Os nossos recursos é que são humanos. Eu às vezes vejo gestores, empresários, políticos falar, porque a organização, os meios informáticos, os meios financeiros, não, os recursos informáticos, os recursos financeiros, os recursos organizativos, os recursos humanos, até às vezes vem no fim, não é? Não, atenção, pá. Nós somos o fim, o princípio e o sujeito às ações. E a liderança passa fundamentalmente por isto, com todas as dificuldades que isso envolve. Nós não somos meios, não somos instrumentos. Nós estamos ao serviço de, nós próprios somos o serviço. Seja a ensinar, seja a trabalhar, seja a liderar, seja o que for. Este é um ponto muito importante, porque hoje, com a invasão tecnológica notável, que estamos a beneficiar, estamos a escravizar pelos meios, não é? É uma coisa que faz-me impressão. Às vezes vou almoçar com a minha mulher e tal, lá em Lisboa, vou à mesa ao lado, estão 3 crianças, 2 pais. Não falaram. Durante 2 horas não falaram. É aquilo que os gregos chamavam o Cronos, tiveram 2 horas juntos. Cronos, cronómetro, tempo físico. O Kairos, que é o tempo espiritual, 0. É melhor só ter 1 minuto, mas aproveitar Kairos, o tempo espiritual, esse minuto, do que estar horas, todos a olhar para uma televisão, ou todos na bonecada, e não sei mais o quê, a criança chora, toma lá o coisinho e tal. Realmente eu não estou a criticar, mas estou a dizer que não nos devemos deixar escravizar
e condicionar totalmente por esse tipo de meios. Não? Eu vivo num prédio com 16 andares de cada lado, portanto são 32, não é? Há 20 e tal anos. Entro no elevador, eu vivo no 11º andar. Bom dia. Bom dia. Desculpe, bom dia. As pessoas, entram pessoas no elevador e saem, são pedras. É como se não existissem. As pessoas deixaram de dizer obrigado, se faz favor, desculpe. Coisas tão simples. Isso é que é a essência da ética. Eu devo dizer, deixem-me ser um pouco intimista, eu quando vou a uma determinada organização, uma loja, seja o que for, e a pessoa que fala comigo é simpática, elegante, correta, sabe utilizar as palavras com exatidão, eu chego a casa e digo assim, já ganhei o dia. Não conheço a pessoa de nenhum lado, mas senti-me cheio, senti-me contente. Não é? Mas hoje as pessoas não dão valor a isso. Custa-me a perceber, não é? Aliás, o grande inimigo da ética não é a inética, passa o neologismo, é a indiferença. Dizia Jean Guiton que Deus não teme os opositores, mas teme a indiferença. Porque a indiferença é o pior dos males que nós temos à nossa frente. Não é? A indiferença com que estamos a jantar e vemos, porque é na Síria, aquilo não nos interessa. É a indiferença com que no telejornal diz, isso não é comigo, é com aquele senhor, isso não tem nada a ver com isso. Cada um faz o que quer. Então, essas coisas. É a indiferença, é o individualismo, a mistura de individualismo e indiferença é uma mistura explosiva. Bem, e portanto Kant distinguia o dever ativo do dever passivo. O dever passivo, ele dizia, o dever passivo é importante, mas não tem nada de especial, eticamente. O dever passivo é a obrigação do obrigado. Ou seja, eu tenho que pagar os impostos naquela data. Estou obrigado por lei. Eu tenho que pagar a renda de casa até ao dia 8. Estou obrigado por contrato. Eu tenho que pagar o empréstimo da habitação até ao dia X. Estou obrigado por um contrato de confiança que fiz com um banco. Eu tenho que conduzir pela direita logo quando for para Lisboa. Ele diz, obrigação do obrigado. A ética e aquilo que distingue as pessoas é a obrigação do obrigante, ou o dever ativo, segundo as palavras de Kant. Ou seja, eu não me constituo obrigado por um fator externo, lei, contrato, tradição, mas por mim próprio. Eu vou ali na rua e vejo uma pessoa do outro lado a sentir-se mal, eu vou ajudá-la porque me auto-obriguei. Esta é que é a verdadeira ética, é a ética pura, sem condições, sem benefícios. Este é que é o imperativo categórico de Kant, não é? E quanto mais os líderes forem capazes de aprofundar e darem um exemplo do dever ativo, não porque está na lei, não porque é assim que se faz, mas porque se auto-obrigam, é fundamental. Eu dizia às vezes aos meus alunos o seguinte, para a semana temos um teste, não é? Então vamos fazer o seguinte, eu vou-vos dar um envelope fechado, o enunciado do teste, vocês fazem o teste em casa, cronometram 1h30, que é a hora do teste, não falam com ninguém, não consultam nada, 1h30 depois voltam a fechar o envelope e amanhã trazem, e no dia seguinte trazem. E eu pergunto, qual de vocês é capaz de fazer isto? E começavam-se a rir, claro. Pois, Kant diz, aqui nada me obriga a ser leal com o professor, nada me obriga a não copiar, nada me obriga a não fazer batota, a não ser eu mesmo, a minha consciência, perante o espelho ético que tenho à minha frente. E aí é que quase sempre falhamos. E aí é que os líderes se diferenciam. Há também a noção de responsabilidade, esta é notável, isto aliás bem no romance dos Irmãos Karamazov, russo, não é? Mas que Levinas também definiu, que é, somos todos responsáveis por tudo e por todos perante todos, eu mais do que os outros. Não devido a esta ou àquela responsabilidade efetivamente minha, por causa de faltas que tenha cometido, mas porque sou responsável de uma responsabilidade total. Isto é, responsabilidade quer dizer ter resposta para. É o que quer dizer responsabilidade, ter resposta para. Esta é a responsabilidade absoluta. Esta era a responsabilidade que eu gostava de ter. Se fosse perfeito, que não sou. É a responsabilidade perante tudo e perante todos. E hoje é o contrário. Respondemos a esta responsabilidade total com a indiferença plena.
Bem, eu vou passar a isto à frente, não vale a pena, isto também. E para terminar já, permitam-me só aqui a linguagem moral. Os americanos têm uma palavra que é moral muteness, mudez moral, para designar aquilo que hoje nós chamamos vulgarmente linguagem politicamente correta, não é? Que é aquela linguagem cheia de eufemismos para não ofender, ou seja, para não pôr em causa aspectos de sensibilidade ou para enfeitar aspectos moralmente mais duros e, portanto, quando eles são mais duros, eles vêm mais contra nós, no sentido de os enfrentarmos, não é? Há uns exemplos clássicos, não é? Se eu for agora ao Alentejo, onde tenho uma casa, e falar IVG, a senhora que está lá ao lado, coitada, a alentejana, não sabe, não é? Tem que dizer, nem aborto às vezes sabe, tem que dizer desmancho. Desmancho, aborto e interrupção voluntária de gravidez é uma harmonia total, não é? Ainda se for com o acrónimo IVG, eu não estou, a minha posição, provavelmente sabem qual é, mas eu não estou a criticar que pessoas tenham outra posição. Estou apenas a dizer que assim foi uma maneira de tornar isto mais tecnocrático, não é? Aliás, com uma expressão estúpida, porque quando eu interrompo uma coisa, posso mais tarde voltar a ela. Não é interrupção voluntária de gravidez, é cessação voluntária de gravidez. Porque eu só interrompo o que posso continuar. Mas vejam bem, como tudo isto. Bem, se eu disser eutanásia, agora se eu disser morte clinicamente assistida, só falta o Schubert ou o Chopin, não é? Quer dizer, sim, eu quero com o Requiem de Mozart. Aquilo que eu disse há bocado, um economista, crescimento zero ou crescimento negativo. Quer dizer, então os políticos gostam imenso, o crescimento negativo, a segunda derivada, foi tal, essas coisas todas, não é? Ou, por exemplo, as empresas já não despedem, fazem reestruturações, não é? Que é uma coisa... Os alunos não copiam, fazem copy and paste. Os meninos não chumam, são retidos. Coitados, pá. No meu tempo havia, menos que agora, mas havia e respeitáveis, então, qual é o problema? Mães solteiras, pais solteiros, agora são famílias monoparentais. Quer dizer, se eu ser a minha empregada lá no Alentejo, a família monoparental, ela começa a olhar para mim e dizer coisa interessante de si, não é? Porque... a linguagem está toda ela... por exemplo, é uma expressão, aliás, que eu gosto muito, não é? Cego. Já agora há uma frase de Virgílio Ferreira que eu gosto muito, que é: em terra de cegos, quem tem um olho é aleijado. Cego, porque é que se tem que dizer invisual? Pá? Ainda por cima é estúpido, porque invisual não é o que não vê, é o que não é visto. Se eu disser que sou invisual, significa que não me veem. Mas eu vejo-vos. A qualquer dia um surdo é inauditivo. Não é? Sei lá, qualquer dia, e não andamos muito longe disso, um coitado de um anão é um cidadão verticalmente desfavorecido. Por exemplo, na guerra, há um bombardeamento na Síria, ou isso, morrem civis, crianças, mulheres e idosos. Muitas vezes a notícia é o bombardeamento, depois há os notícias oficiais do Departamento da Força Aérea do país, tal, infelizmente teve danos colaterais. Matar mulheres, crianças, meninos, idosos, é efeitos colaterais. Que é uma coisa. Os efeitos colaterais, já se estiver a comer a sopa, continua a comer a sopa, não tem problema nenhum, não é? Este é um aspecto que não deixa de ser importante. Portanto, a ação ética, eu acho que nós temos perante, sobretudo líderes, perante estes testes, teste do sono, se posso dormir descansado, teste familiar, se me sinto bem, se será a família que tomei uma certa decisão, teste da dignidade, a minha decisão respeita a dignidade das outras pessoas, o teste da equidade, os direitos das pessoas foram acautelados, o teste da justiça procedimental, os processos foram justos e adequados, o teste da congruência, a decisão é consistente com os meus princípios e valores, o teste da regra de ouro, gostaria de ser tratado deste modo, Kant, outra vez. E o teste da primeira página, sentir-me confortável se a decisão abrisse um noticiário, exceto o Correio da Manhã, naturalmente. Exceto o Correio da Manhã por uma simples, porque o Correio da Manhã todos os dias aquilo agora com as toupeiras, é uma coisa, é uma estadia. Bem, e vou terminar agora sim com é o último ponto, que tem a ver também com a ética, com a deontologia e com a liderança, que é o seguinte. E com isto são mesmo só 2 minutos e termino. Hoje nós temos uma noção, permitam-me usar a expressão botânica, não é? Nós olhamos mais para a árvore, mas não somos incapazes de ver a floresta. O que é que eu quero dizer com isto? Quando perguntamos a uma pessoa numa empresa, numa organização em geral,
universidade, até nas casas das pessoas. O que é que a pessoa faz? Ela diz exatamente o que faz. Isto é, descreve a parte, mas é incapaz de perceber o todo. O líder é aquele que permite às pessoas conciliar a noção do todo com a consistência, a noção da parte com a consistência do todo. Ou seja, de participar. Participar quer dizer fazer parte, tomar parte no todo. É isso que significa, etimologicamente, participar. Não é? Esta é a imagem que Peter Drucker fazia dizer a ele: uma boa organização é aquela que se assemelha a uma orquestra. E ele dizia isto por 3 razões. A primeira é porque estão todos a ler a mesma partitura. O que às vezes não é verdade numa organização. A segunda é que qualquer destas intervenientes é importante para o produto final. Podes estar a tocar uma sinfonia de Beethoven, mas se este pequeno instrumento dos ferrinhos, peço desculpa, este instrumento dos ferrinhos, ou o tambor que está só apenas 20 segundos a funcionar, não é? A propósito disso, eu vou agora funcionar num espetáculo de Luísa Amaro, que sou amigo, e vou também, isso só faço com uns ovinhos. E eu disse: isso eu erro. Se eu erro, eu tiro um ovo. Mas lá está, quer dizer, eu sinto-me brutalmente responsável, porque apesar de não fazer mais nada, embora tenha que acertar com a guitarra e com o bandolim, etc., e com o piano, mas um instrumento é muito insignificante, mas se funcionar mal, aquilo vai ser um desastre, não é? É como aqui. Todos somos importantes. Em terceiro lugar, dizia Drucker, porque uma orquestra tem uma coisa, não tem hierarquia. Tem o maestro ou a maestrina e tem simbolicamente o chamado primeiro violino. Não há subchefe de secção da orquestra, chefe de serviços da orquestra, etc, etc. Não é? Portanto, é uma organização fluida. Ou, eu gosto muito desta imagem do Papa Francisco, que ele disse: poliedro é a união de todas as partes que na unidade mantém a originalidade das partes individuais. Quer dizer, a ideia do poliedro é que tem um conjunto, mas isso não anula a consistência, a força, a expressão, o expressionismo de cada uma das faces. Isto é possível conciliar a faces com o todo. E termino com uma história, que provavelmente este é o último slide, não é? Exato. É o último slide. Termino com uma história que muitos de vós conhecereis, mas não sei se é verdade, se é uma lenda. Verdade ou lenda, é muito bonita, não é? É a história do rei Luís IX de França, que, aliás, mais tarde foi canonizado como São Luís, e que foi fazer uma visita à Catedral de Chartres em 1276, se não me falha, século XIII, que tinha sido devastada por um incêndio. Chegou lá e, naturalmente, foi ter com os artesãos que estavam a trabalhar. Perguntou a cada um deles o que é que estavam a fazer. Não levou televisão atrás, na altura não havia, mas... e perguntou: o que é que o senhor está a fazer? E ele disse: majestade, eu estou a acabar o altar-mor. Era um marceneiro, um carpinteiro. Depois passou para outro: o que é que está a fazer? Majestade, eu estou a esculpir esta imagem. Era um escultor. Depois chegou outro: majestade, eu estou a retocar os frescos, que ficaram bastante danificados com as chamas. Enfim, cada um disse exatamente o que fazia. E o rei já estava a terminar a sua visita e mesmo à saída encontrou um velho, um ancião. Eu gosto muito da palavra ancião. Ancianidade é a mistura de velhice com sabedoria. Um ancião, curvado pela idade, curvado pelo tempo, pela doença, que estava a fazer o trabalho mais indiferenciado de todos naquela catedral. Estava a varrer o chão do lixo e das aparas que os outros punham no chão com o seu trabalho. E o rei olhou para o velho e disse: e você o que é que está a fazer? E o velho disse: majestade, eu estou a fazer uma catedral. Era o que tinha o trabalho mais indiferenciado, mas era o único que tinha a noção do todo. É muito bonito e acho que é, talvez, para mim, o grande imperativo e o grande mandamento da liderança. É saber conciliar as partes, e cada uma das partes, na sua individualidade poliédrica, com o todo. Isto chama-se participar e ser participativo. Enfim, terminei. Permitam-me que termine também com um oxímoro, porque comecei, espero, enfim, não sei se consegui, mas que seja pelo menos merecedor de um definitivo talvez. Muito obrigado. Peço desculpa, demorei tempo demais, agora é que verifica. Nós estamos ainda no nosso tempo. Eu ia agora abrir a sessão ao mesmo tempo que a sessão não dá. Se Deus que pudesse ajudar a responder o comentário.
Se não houver a primeira pergunta, podemos passar já para a segunda. Sim, faz favor. Faz favor. Boa tarde. Agradecido pela apresentação magnífica e obrigamos a pensar um bocadinho. No entanto, há um conceito que hoje é muito pertinente da maneira como é aplicado muita subtileza, que se chama manipulação. Não observei, não digo para sabordar, mas que é algo tão pertinente que quase que nem se nota, mas tem poderes de bastante mais. Sim. Podemos escutar algumas considerações. Certo. Bem, evidentemente, como tem razão, não é? Eu exemplifiquei, não é? Senão estávamos aqui horas, era um curso inteiro, não é? E procurei, sobretudo, transmitir os valores pela positiva. Aqueles que são exigência e não aqueles que são pecado ético, digamos assim, não é? Mas tem razão, hoje a manipulação porque a manipulação alimenta-se de coisas que hoje são facilmente ateáveis e polinizáveis, no mau sentido da palavra. Não é? Hoje, por exemplo, temos meios de comunicação informais, como são as redes sociais, não é? Onde se mistura tudo. Pessoas bem-intencionadas, mentiras, insinuações, anonimatos, cobardias, manipulações. É uma coisa terrível, não é? Hoje é das coisas que mais me preocupa, não para mim, já não me preocupa, já me considero uma inutilidade ativa, não é? Ou ambulante. Mas, portanto, a minha vida já está concluída neste sentido. Agora tenho outro tipo de preocupações com as minhas árvores, com as minhas flores e tal. Mas olho para as minhas netas e tudo isso e procuro dizer-lhes que aquilo que elas veem nessas redes, nos YouTubes, tudo isso, não é realidade. Aliás, é como eu quando vejo agora, às vezes mandam-me coisas pelo WhatsApp como se fossem verdadeiros, é que é tudo manipulado as imagens. Hoje é facílimo, o Photoshop, é facílimo transformar a aparência na realidade. Essa é que é a expressão máxima da manipulação, não é? E eu acho que ainda não criámos antídotos para isso. O único antídoto é lutarmos por isso, não é? Migalha a migalha, dentro da nossa casa, na educação, sobretudo para aqueles que estão a nascer, para aquelas que são gerações muito novas, que estão bastante, estão pouco imunizadas face a esse tipo de perigos, porque não distinguem a realidade da aparência, que é natural, não é? Nós já temos mais capacidade, pelo menos. E permita-me só citar outra vez Oscar Wilde, que tinha aquele sarcasmo terrível, não é? Não sei se sabe, o Oscar Wilde, quando foi preso, a polícia perguntou-lhe se eu tinha alguma coisa a declarar, ele só tinha a declarar o seu talento, que era um bocadinho como o Cristiano Ronaldo. Não, mas Oscar Wilde dizia, repara bem no que eu vou dizer, que é a transmissão da frase dele: se disseres a verdade, vais ver que mais tarde ou mais cedo és descoberto. Isto tudo. Não é se disseres a mentira, é se disseres a verdade. Hoje é mais difícil defender a verdade do que propagandear e propagar uma mentira. Ou uma meia mentira, ou uma meia verdade. Como dizia um realizador de cinema, agora não me lembro, o Jean Cocteau, não é? Uma porta meio aberta ou uma porta meio fechada. Um copo meio vazio é um copo meio cheio, mas uma meia verdade não é uma meia mentira, é uma mentira completa. E nós andamos portanto, a ideia da verdade e da mentira, que era uma ideia que era até da tradição judaico-cristã, portanto, as duas apenas, não, hoje estão cheias de coisas pelo meio. Agora chama-lhe fake news, ou pós-verdade, rumores, omissões. Portanto, uma forma notável de mentir é omitir, não é? Que ela já é mais usada, porque envolve a ideia do silêncio. O silêncio é mais inexpugnável, não é? Como dizia Nathalie Clifford-Barnet, uma escritora francesa do princípio do século XX, vamos falar para ver se somos do mesmo silêncio. A força do silêncio é belíssima, mas também é uma forma de manipular as pessoas. Obrigado. Faz favor, identificar-se, por favor. Boa tarde.
voz a fugir, o cérebro atrás do lucro, portanto tem que... Sim, diga. Estou intrigado com o prémio da melhor caráter. Sim. Se o politicamente correto que hoje falou permitiria que esse prémio pudesse ser atribuído com uma regularidade com que atribuímos o prémio o aluno que teve a melhor nota no comportamento escolar, nos concursos de moda que se fazem nas escolas, a Miss Fotogenia, a rapariga mais bonita, o rapaz mais bonito. Isso é bom. Tantos prémios, o que marca mais gols, o que come mais hambúrgueres. Sim. Mas eu não me lembro de nenhum, de facto. Pois, tem razão. Olha, eu tenho isto no meu currículo. Eu sou Gran Cruz da Ordem do Infante Henrique, também está no currículo, tudo isso, mas isso nada me interessa. Eu agora vou ser profundamente sincero, podia não ser, mas acho que deve ser, não é? É o único prémio de que me orgulho. E orgulho-me porque foi em 1965, quando eu concluí o 7º ano do liceu, na altura, não é? Eu nem sabia que existia esse prémio. E quando o reitor do liceu mandou uma carta aos meus pais a dizer que eu ia receber esse prémio, que aliás tinha uma bolsa, eram 400 escudos na altura, o prémio foram 400 escudos, 2 euros, mas na altura em 65 valia, valia o que vale hoje 400, 500 euros, não é? É uma questão de fazer as contas, não foi por dinheiro, não é? Era um prémio que era todos os anos atribuído no Liceu Nacional de Aveiro ao aluno, tendencialmente com melhor caráter, era o prémio, chamava-se assim, no fim do 7º ano, quer dizer, ao longo do 1º até ao 7º ano. Depois creio que desapareceu, não sei, já não faço a mínima ideia, mas para mim foi surpreendente, eu nem sabia que havia esse prémio como aluno que era na altura. Orgulho-me dele, devo dizer, e sobretudo deu-me... foi um elemento que me persegue no bom sentido da palavra, porque eu quero honrar aquele prémio. Tenho procurado, dentro das minhas especialidades, certamente com erros, com coisas mal feitas, mas tenho procurado honrar aquele prémio ao longo da minha vida. Pelo menos faço esse esforço. Porque é o único prémio que, sinceramente, eu carrego positivamente. Tudo o resto é efêmero. Eu não me interessa nada tudo o resto, não. Interessa-me, eu há pouco citei o eticista Emmanuel Levinas. Há quem diga Levinas porque ele era lituano, pois francês, ele é vivo, tem um livro, aliás, magnífico, curtinho, que é Ética Infinito, em que ele diz que a verdadeira ética é a ética da verticalidade do rosto, a ética do rosto. Eu aqui não falei nisso, não é? É a ética do rosto, porque ele diz, o rosto, no sentido eticista, filosófico do termo, se desnudado, se cru, sem aparências, transmite a alma da pessoa. Por isso ele diz que as crianças são eticamente profundas, no bem ou no mal, não é? Transmite no sentido positivo ou negativo, não é? São eticamente profundas porque não têm disfarces. Nós temos. Não tem maquilhagem. E ele até chamava a isto, o rosto é a nossa pobreza essencial. Uma expressão muito bonita. É a nossa pobreza essencial. Isto é aquilo que, bem ou mal, podemos apresentar. O rosto, sentido filosófico do termo, não apenas físico, para o qual não temos disfarce. É aquilo, é a nossa pobreza essencial. Isto é o que somos, não o que temos, não o que fazemos, não o que fizemos, não o que ansiamos, mas o que somos, ponto final, parágrafo. E nesse sentido, da ética do rosto, este prémiozinho, para mim, foi o único que verdadeiramente me criou alguma orgulho, devo dizer. Era uma criança. E, sobretudo, responsabilidade. A ideia da responsabilidade. Permita-me também uma pequena nota intimista, que de algum modo se relaciona com isso, não é? Eu não gosto da ideia do prémio. Da ideia do prémio em si, não é? O prémio está dentro de nós, seja qual for, não é? Nós hoje em Portugal temos uma mania que é premiar as pessoas que fazem as coisas normalmente. Não, isso não tem que premiar nada. A pessoa nunca faltou. Deve ser premiada. Não tem que ser premiada. O prémio está dentro dela. O meu melhor prémio é chegar a casa, dormir descansado, pensar que sou um ser livre, que não estou condicionado, que tenho opinião, mal ou boa, para uns concordando ou discordando, que sou responsável. Isso é que me enche. Isso enche a minha passagem perante... eu sou católico, não é? Há uma frase de Fernando Pessoa que diz
Deus é existir e isso não ser tudo. É assim que eu vejo. Não é? Eu tenho fé, mas sou imperfeito e qualquer um de nós tem a fraqueza de não perceber para além disto. Não é? E, portanto, não podemos afirmar nada. Não é? Eu não sei se Deus existe, mas eu vivo na esperança que Ele existe. É só isso. A minha fé é cheia de dúvidas. A minha fé alimenta-se de dúvidas. E, portanto, o meu prémio... aliás, por isso é que eu sou muito kantiano, não é? O meu prémio sou eu. Sou eu. E aqueles que me rodeiam, não é? A propósito disso, uma pequena nota. Eu nunca dei prendas às... Aqui é prendas que dizem lá em Lisboa, as patetas dizem presentes. Mas nunca dei prendas às minhas filhas, não é? Eu tenho uma que é médica veterinária, tem agora 45 anos, é mais velha, e um dia eu estava no Porto, em trabalho, e ela telefonou-me a chorar convulsivamente, tinha chumbado no exame na faculdade. E eu que nunca dei, não dei mesmo prendas nunca à minha filha. Nesse dia fui à melhor galeria de arte, comprei-lhe uma aguarela muito bonita e valiosa, não é? Custou-me, aliás, bastante dinheiro. E quando cheguei a casa, a minha filha chegou para mim a abraçar-me, a chorar convulsivamente, porque foi injusto, dou muito, etc. E eu disse, olha, nunca te ofereci uma prenda, pois tens aqui a primeira prenda que te dou. Porque chumbaste e porque não devias ter chumbado. E merecias chumbar. Ou seja, fiz uma lógica do prémio ao contrário, não é? Porque o prémio está dentro de nós. Ela devia estar satisfeita porque foi responsável, porque estudou e porque infelizmente chumbou, porque se calhar justamente, não é? E temos de ter que retivizar. É assim a vida, não é? É assim que eu a leio, é assim que eu interpreto, caindo muitas vezes, voltando-me a levantar, sendo uns dias mais forte, outros dias menos forte. O meu prémio está dentro de mim, é o meu cofre forte, e como dizia Virgílio Ferreira, o importante não é o que acontece, mas o que acontece em nós desse acontecer. Quer dizer, coisas que, sei lá, para vós podem ser muito importantes, para mim podem não ter nenhum significado. Coisas que, ao contrário, que dentro de vós não têm importância nenhuma, para mim podem ter muito significado. A minha medida é a minha medida, não é melhor que a dos outros, nem pior que a dos outros, é a minha medida, dentro de mim. E é essa que eu procuro satisfazer, não é? Eu procuro respeitar o maior presente que os meus pais me deram, que foi a vida. É só isso. Obrigado. Muito bem. Mais uma ou duas questões? Muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigada pela sua apresentação. Meu nome é Flávia, sou aluna do segundo ano do programa doutoral. Sim, sim. E a minha questão é, a ética e a moral são dois conceitos bastante complexos na nossa sociedade e é muito mais difícil conseguir implementá-los em qualquer empresa e qualquer claro. no trabalho em geral. Tendo em conta a sua posição e o seu trabalho como político, nós muitas vezes associamos a política e a ética como sendo duas coisas bastante difíceis de lidar. Digamos, o tal oxímoro, não é? Exatamente. Quais é que foram as suas ferramentas, tendo em conta que é uma pessoa que apresentou aqui muitos valores e princípios, quais foram as ferramentas que usou quando exerceu esses cargos? Muito bem, é uma excelente pergunta e, como alguém disse, mais vale uma boa pergunta sem resposta que uma má resposta a uma boa pergunta, não é? Creio que foi o Alvin Toffler que disse isso. A pergunta que me faz, eu filo muitas vezes a mim próprio. E não lhe vou dar uma resposta, vou-lhe dar uma... Porque eu não tenho resposta para mim, não é? Agora, eu exerci cargos políticos, geralmente de Ministro das Finanças, o mais complexo, e eu trabalho também da Segurança Social, mas muito complexos. Nós estamos na política, como governantes, como gestores do bem comum, estamos sempre confrontados, eu pelo menos estive, sempre confrontados com a divergência de duas curvas. Aquilo que nós gostávamos que existisse e que fosse e aquilo que podemos fazer. E a divergência às vezes é brutal. Então nas finanças é absolutamente é destruidora, não é? É destruidora. Mas eu procurei sempre agir de acordo com a minha consciência. Nunca agi em função de interesses de ninguém. Até mesmo dos meus. Eu, por exemplo, quando fui para Ministro do Trabalho, fui ganhar 28% do que estava a ganhar no BCP. E tive que me endividar quando estive como Ministro. Perguntar-me, mas porquê?
não me queixo de nada. Eram as regras. Eu sabia que era aquilo que me ia acontecer. E depois, em 2005, ter deixado de ser ministro, nunca mais aceitei nenhum lugar. A não ser lecionar. Porque quando se vai para um lugar desses, mais tarde ou mais cedo somos confrontados com dilemas éticos, morais, em que nos torcemos todos. Quer dizer, passamos a ser artistas de circo, ou de trapezismo, ou de contorcionismo, ou de malabarismo. E eu quis evitar sempre isso. Com custos, obviamente que foi com custos, mas esses custos para mim são menores. Porque sinto-me bem. Vou até contar, e não quero amassar-vos muito, mas vou contar uma história que se passou enquanto Ministro das Finanças comigo e que foi talvez dos maiores ensinamentos de vida que tive até hoje. Porque os ensinamentos não vêm nos manuais, somos nós que... a vida que nos ensina, não é? E foi o seguinte, eu era em junho de 2004, era Ministro da Segurança Social e do Trabalho, como sabe, o Orçamento da Segurança Social é o maior orçamento dentro do Orçamento do Estado, como é óbvio, com as pensões, com tudo isso, e eu fiz o meu orçamento e entreguei-o, de acordo com as regras orçamentais, à Ministra das Finanças, que era a doutora Manuela Ferreira Leite. Enfim, entreguei-lhe o orçamento, que era o meu orçamento, era aquele que eu achava mais correto, mais defensável, mais adequado, como Ministro da Pasta. Porque o único Ministro sem pasta é o das Finanças. Mas estava eu longe de saber, é que não sabia mesmo, que o Dr. Durão Barroso ia para Bruxelas. Eu sonhava lá com isso. Que iria continuar um governo com os mesmos partidos. Eu sou independente, não tenho partido, mas estava na cota do CDS na altura, não é? Digamos assim, embora não tenha partido. Estava longe de pensar que ia continuar no governo. E então estava completamente longe de pensar que ia ser convidado para Ministro das Finanças. E ainda estava mais longe de pensar que aceitava. Portanto, o que é certo é que tudo isto acabou por acontecer e eu, em 17 de julho de 2004, fui empossado como Ministro das Finanças. E, obviamente, a primeira coisa que já estávamos a aproximar de outubro, tive logo que entrar no processo orçamental e comecei a chamar os meus colegas, um a um, não é? O Ministro das Finanças chamou os ministros setoriais para discutir os orçamentos. E um dia chamei o Ministro da Segurança Social e do Trabalho, que agora é o Dr. Fernando Grão, agora é o líder parlamentar do PC, era o Ministro que me sucedeu na pasta da Segurança Social. E estávamos lá e tal, e eu como secretário de Estado, e eu, colega, pai, desculpa, isto não pode ser, sabe que eu este conheço bem, mas isto é um truque aqui. Não, aqui tem que cortar, aqui tem, é uma discussão própria entre ministros, não é? A querer, enfim, reduzir alguns aspectos, a atacar outros, tal. E o meu colega, muito urbanamente, não disse nada. E passaram 10 minutos, um quarto de hora desta minha lenga-lenga, ele diz-me assim, colega, sabe uma coisa? Desculpe lá, mas este orçamento é aquele que o senhor entregou à sua antecessora. E eu, mas é que, exatamente, não tem uma vírgula a mais nem a menos. Até porque eu não tenho conhecimentos neste momento, dizia eu, com toda a franqueza e humildade, para alterar uma coisa, ainda por cima é feito por si, que ela só conhece esta área e tudo. Portanto, eu dei uma gargalhada, ri-me, eu gosto de ter sentido de humor, quando nós temos que nos saber rir de nós próprios, não é? É uma qualidade que acho que nós devemos procurar cultivar, é rirmos de nós próprios, não é dos outros, é de nós próprios, não é? Eu adoro rir-me de mim. E então ri-me bastante. Depois, acabou a reunião, eu cheguei a casa e disse à minha mulher, sabes uma coisa? Tive hoje um ensinamento da vida como tenho tido poucos. Qual foi o ensinamento? Eu contei-lhe. E qual é o ensinamento? O ensinamento é, bastou-me mudar, não de mim, porque eu fui o mesmo. Eu fui autêntico quando entreguei o meu orçamento da Segurança Social à doutora Manuela Ferreira Leite e fui autêntico quando critiquei aquele orçamento como Ministro das Finanças. Acontece que eu mudei de contexto. E mudando de contexto, mudei de finalidades, de preocupações, de tudo isso. Eu fui autêntico, seguro-lhe que fui autêntico nas duas circunstâncias, mas bastou eu mudar de contexto para eu raciocinar de forma diferente do ponto de vista técnico. Está a ver? Isto é interessantíssimo como lição de vida. E há uma coisa, aliás, que eu até disse na altura à minha mulher, eu também já não sou muito disso, mas dizer, agora, definitivamente, é que eu nunca mais julgo ninguém, positivo ou negativamente, por uma circunstância fora do contexto global. E nós somos muito fáceis a julgar os outros.
Chamamos malandro logo a uma pessoa, ou ao contrário, chamamos, depois passados 6 meses, afinal não é nada daquilo que eu pensava, ou outras coisas e tal, porque somos fulminantes a jogar. Então, quando é pela negativa, somos fulminantes. É uma coisinha, é tudo. É como se uma fotografia representasse o filme de uma vida. E às vezes depois enganamos, não é? Eu agora sou muito cauteloso. Enfim, também é velhice, não é? Quer dizer, não vai dando essa cautela, essa sageza, não é? De calma. Às vezes dizia às minhas netas, calma, Joana, calma, tem calma. Isto, vamos lá, pensar assim nisto, naquilo, aquilo outro. Ou seja, isso também é ético. A ética relacional, da moral relacional, não é? Enfim, umas pequenas notas sobre a sua questão, que foi muito, muito pertinente. Isso até me faz lembrar uma história que eu há 2 ou 3 anos estive com o Viriato Cerdemanho Marques e mais uns colegas na Universidade da Madeira e a fazer uma conferência sobre segurança social e a certa altura houve, hoje não é aqui o caso, está excelente, mas às vezes na assistência há aquelas pessoas que fazem uma pergunta que demora mais tempo do que a conferência. E o problema é que não se sabe qual é a pergunta. E então um dos meus colegas, a pergunta não era para mim, era para um dos meus colegas. Ouviu muito atentamente e depois respondeu assim. A senhora esteve a falar 10 minutos, uma senhora, e eu até, faz favor de terminar, diga a pergunta. E ele tem uma resposta absolutamente divinal. Eu só fiquei com inveja de não ter sido eu, não é? Porque ela disse, minha senhora, muito obrigado pelas suas observações, mas peço-lhe desculpa, eu não tenho pergunta para a sua resposta. Acho notável. Muito bem. Eu sugiro uma pergunta muito rápida para terminar. Eu queria falar o seu nome. Diga. Desculpa. Sim. O meu nome é Nuno. Nuno? Primeiro ano de Sim. exatamente da América de Portugal. Eu queria falar consigo por causa do ex-cartesiano que... Sim, do ex-cartesiano. Esquema. Durante a sua apresentação indicou qual o local no ex-cartesiano em que o líder se inseria. Sim. Eu queria explorar um bocadinho essa ideia e saber onde é que o líder mais perfeito se poderia inserir. E então pergunto se o líder mais perfeito, digamos assim, se poderia inserir mesmo no centro, ou seja, onde não há ganho nem para ele, nem perda para ele. Mais ou menos ao jeito de onde Sim, certo. Mas repare bem, quando agora não está aqui, mas quando apanho em cima, de um lado os inteligentes, do outro lado os generosos, e digo que é nesses dois, inclui o ponto central, que é o cruzamento do eixo das jornadas com o eixo das abscissas, não é? Mas em todas as áreas existem profissionais bons e profissionais Claro. Queria saber dentro dessa área qual era a melhor área, onde o líder podia ser melhor. Eu acho que as duas. Onde ele não ganha é que eu não concordo muito. Pode acontecer, mas é importante que o líder também ganhe. O ganhar não significa o mal. Aliás, há pouco disse, não é uma questão monetária ou material. Ganhar no sentido de autoestima, de consciência de que fez bem, de retribuição moral, etc. Não é nesse sentido. E, portanto, quer dizer, quando nós estamos... Suponha, a liderança de um pai, ou de um avô como eu, evidentemente que quando eu educo as minhas filhas ou netas de uma determinada maneira, o mal até saiu mal, que é sportinguista, mas aí está a ver, eu não ganhei nada, tenho uma neta de sportinguista, e ela também, coitada, não ganhou nada, porque no Sport não se ganha nada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que é que eu quero? Eu, quando dizer eu também quero ganhar na minha... no meu desejo de ser bom avô, neste caso, ou bom pai. É nesse sentido que eu pus um sentido positivo ou negativo. Agora, se cruzar o eixo das jornadas abscissas, há um ponto em que, de facto, pode a pessoa A não ganhar nada e os outros ganharem. Não é? Portanto, isso também acontece. Okay, obrigado. Temos a última pergunta. Sim? Sim. Eduardo Freitas, desde já agradecer a sua disponibilidade para estar aqui. Foi imposto. O senhor referiu que a ética é um assunto intemporal, já falado há mais de 2000 anos, e fez referência a pontos negativos, como a pontualidade, que já não é tão valorizada, Sim. No entanto, também pontos positivos. Sim, claro. Como o facto de a lei se ter moldado devido à ética, como o de nojo, etc. O professor acha que, no geral, o ser humano tem evoluído em termos éticos
ou tem regredido? E porquê? Muito bem. É uma magnífica pergunta para a qual eu não tenho resposta, como é óbvio, não é? Não, é que não tenho mesmo, não é? Diga? É uma pergunta de engenheiro, com engenheiro mecânico ainda por cima, ó diabo. É que os meus irmãos são todos engenheiros, mas eu sou o único que não percebo nada disso, passou um orçamento, a agronomia ainda posso perceber, mas não é a sua. Bem, o filme não é preto e branco, não é? Há aspectos em que se, em meu entender, progrediu eticamente e há outros em que se regrediu. Não sei fazer a soma, até porque não as parcelas não são somáveis, não é? Agora, uma coisa é verdade, ou duas coisas são verdade. Uma é que cada vez mais o ordenamento jurídico, a lei normativa, vai acolhendo exigências éticas. Veja-se os casos da corrupção, os casos de conflitos de interesses, os casos de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, o caso de aspectos de recursos naturais e ambientais, etc. Não? Portanto, nesse aspecto, muito melhor. Depois, eu também acho que a sociedade está mais desperta para as violações éticas. Até porque, normalmente, as violações éticas são de tal maneira flagrantes que levam a um grande desconforto da sociedade. Não é? Esta crise que desde 2008 surgiu, eu sou economista e podia lhe dar muitas explicações de natureza monetária e económica que existem para esta crise. Mas esta crise diferenciou-se, por exemplo, da Grande Depressão de 1930, por uma razão muito simples. Esta crise é originária e substantivamente ética. Então, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, há 800 anos, distinguiu e diferenciou os bens em dois grupos. Os bens interiores e os bens exteriores. É notável, porque São Tomás de Aquino, há 800 anos, fez o melhor diagnóstico da crise desta década. Uma visão absolutamente notável. Ele dizia o seguinte: os bens exteriores, do ponto de vista ético, obviamente, são aqueles que, quando eu divido com os outros, eu fico com menos. O dinheiro, o poder, os interesses, a carreira, etc, etc. Os bens interiores são aqueles que, quando eu divido com os outros, ficamos ambos com mais. O tempo, a persistência, a solicitude, o compromisso cívico, a solidariedade, a lealdade, a amizade, os afetos, tudo. Ora, esta crise por que passa ao mundo foi a vitória, a hegemonia, a supremacia arrogante e excessiva dos bens exteriores sobre os bens interiores, não é? Portanto, tal o dinheiro sem pátria, sem cor, sem coração, em que vale tudo, menos tirar olhos. Ou também, às vezes, tirar olhos. E os bens interiores foram relegados para os generosos, para os santos que estão ali. Eles perdem e os outros ganham. Quer dizer, é uma coisa... ser solidário, ser amigo, ser leal, ser transparente, ser sério, ter caráter, etc, etc. Não interessa. Por isso, aliás, se diz, hoje até utilizando novamente a questão da linguagem politicamente correta, hoje há muitos empresários que às vezes ouço dizer, nunca dizem, em vez de conflitos de interesses, dizem sinergias. É mais bonito, não é? Nós temos sinergias. Claro que são conflitos de interesses, mas... ou a tal reestruturação em vez de despedimentos, hoje reparem bem que, por exemplo, no Parlamento ou mesmo na opinião pública, ninguém diz o senhor é mentiroso, não diz o senhor disse uma inverdade. Uma coisa assim um pouco... É como eu dizer, para dizer, o senhor disse uma verdade, disse uma imentira. Ninguém diz, não é? Portanto, há e esta ideia de... eu agora perdi-me um bocadinho, estava a falar já não sei. Estou cansado também. Mas eu realmente era um ponto... Diga? Sim, mas era antes. Por exemplo, outra expressão que é de antes, quando eu era aluno, chamava-se fraudes, agora chama-se imparidades, que é uma coisa mais... É tecnocrático, não é? Imparidades. E outras coisas. E nesse sentido, a sociedade está mais desperta. Está mais desperta. O que não quer dizer que volte a cair. E há sinais, curiosamente, que isso pode voltar a cair. Agora, uma coisa eu lhe digo, não há soluções técnicas para males éticos. Uma recidiva ética custa sempre mais do que a anterior. E só para concluir, deixa-me dizer um ponto que eu aqui não falei
falei em muitos, mas há um valor que é ético, que é a poupança. A poupança é um dos maiores e profundos valores éticos que existe. A poupança no sentido geral, não é? Por exemplo, quando esgotamos recursos naturais, estamos a ser inadequadamente éticos para as gerações vindouras. Água, bens, ar, ambiente, etc. Não é? Nós estamos, no fundo, a consumir hoje, independentemente do que vai ser amanhã. É o que também acontece hoje. A poupança está a ser desconsiderada, não é? As pessoas pouparem, antes dizia-se um pé de meia. Hoje isso desapareceu. Toda a gente quer gastar para o dia seguinte. O que é poupar? Poupar é renunciar ao consumo agora para gastar mais tarde, ou o próprio ou a geração seguinte. E os jovens hoje sofrem muito a penalização do estigma da poupança. E do primado do consumo, e da troca, e da troca, e da troca. Nós, hoje em dia, o verbo ser é pouco usado, só se usa o verbo ter. É de tal maneira que ninguém diz que está preocupado, diz que tem um problema. Tenho um problema, até os problemas quer ter. É a posse, quer dizer, eu tenho um problema, eu tenho, o que tens? Tenho um problema. Não é? Está a ver, não é? Não é? Sou preocupado, estou preocupado, não, eu tenho um problema. Ou no futebol, que é engraçado, a equipa teve mais posse de bola. Posse já é ter, mas teve a posse, que é uma coisa interessantíssima, não é? Olha, também me perdi outra vez agora. Eu peço desculpa, mas ia a concluir com... sim, é só para dizer que hoje é consumir, é trocar. Trocar é a exponência, é o consumo levado à potência exponencial, não é? E hoje a palavra-chave é endividarmos. O que é endividamento? O endividamento é a poupança negativa, não é? Ou seja, mas se as pessoas se endividarem para coisas fundamentais, como a habitação ou bens essenciais, excelente, ainda bem que temos isso, no meu tempo não havia. Não é? Mas é que as pessoas hoje endividam-se por razões úteis, por razões fúteis e por razões inúteis. Ou seja, estão a depauperar a poupança ética, não apenas financeira, que nós temos o dever, como pais, de deixar aos nossos filhos e filhas. Esse é um ponto em que talvez estejamos pior. Há outros em que estejamos melhor. Obrigado. Eu ia pedir uma calorosa salva de palmas para o Sr. Obrigado. Obrigado. Fico muito sensibilizado. Obrigado.